Iremos agora começar a segunda parte da correção do simulado de física do primeiro ano. Nós podemos agora corrigir a questão número 6. E ela diz o seguinte: as três frases enumeradas por 1, 2 e 3 correspondem às três leis de Newton sobre o movimento, mas não necessariamente na ordem em que foram formuladas. Gente, analisando essa questão aí, essa alternativa aí, a gente já consegue ter uma resposta que é a letra B. E eu vou falar para vocês por que é a letra B, né? T1, T1, né? Estão interligados. Ele diz assim, ó, um automóvel reduzir de velocidade a partir do momento em que o condutor avista um sinal amarelo, ele vai fazer o quê? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Então, o T está ligado com o 1, né? Analisando agora o S2, o corpo seja projetado para frente em uma freada brusca. Analisando aí essas duas questões aqui que a gente acabou de ver, ela está relacionada à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. E o S está ligado ao 2, né, que diz que todo o corpo continue em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, né? Então, se todo o corpo ele estiver no seu estado de repouso ou de movimento, ele vai continuar, ele vai permanecer no seu estado de repouso e de movimento, a não ser que uma força imprimida sobre ele mude esse comportamento, né? Essa é a primeira lei de Newton. Aí o R, a Lua orbita ao redor da Terra. Está ligado, a R3 está ligado a toda ação, a sempre oposta uma reação igual ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre igual e dirigidas às partes opostas. O que ele quis falar? Aqui, gente, é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ela ocorre sempre em corpos diferentes, na mesma direção, só com sentidos opostos. Você tem que lembrar aí da terceira lei de Newton, é muito importante, né? Se você bate o seu pé, como eu falei no vídeo, como você bate seu pé na mesa, a mesa vai bater no seu pé com a mesma intensidade. É por isso que você sente dor, viu? Não se esqueça, isso aí são as leis do movimento, que é chamadas leis de Newton. E é bem simples, tendo como resposta correta, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima questão. De acordo com a correção da questão número 7, vamos ler a pergunta. Ao retornar da pescaria, um rapaz decidiu saltar do barco para o trapiche. Na minha cidade é trapiche. Mas vamos lá. Analise a imagem abaixo e indique o que acontece. De acordo com essa imagem aqui, nós podemos analisar que aí tem o quê? A terceira lei de Newton, onde diz que toda ação há o quê? Uma reação. Aí podemos analisar a letra A aí. Letra A. O barco se movimenta para trás devido a uma reação ou força contrária ao movimento de saltar o barco? Sim. Essa é a alternativa correta, sim. É o que acontece no cotidiano, que você pode ver, acontece isso, né? O menino aplica uma força para frente, já o pé dele vai empurrar o barco para trás, ocorrendo aí uma força de ação e reação. Aí, analisando aí a questão da letra B, diz, o barco fica parado? O barco ele não vai ficar parado, de jeito nenhum, né? O barco se movimenta para frente? Não, o barco não vai se movimentar para frente, ele vai se movimentar para trás. Lembre-se que ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ela ocorre, mas só com sentidos o quê? Sentidos opostos, né? Isso, sentidos contrários. Se o menino vai para frente, o barco vai para trás, e não para frente também. O barco se movimenta, letra D, o barco se movimenta para o lado? Não, o barco vai se movimentar para trás. O barco fica parado? O barco também não vai ficar parado. Então, aí a alternativa letra A. Viu, gente? É uma questão simples de lei de Newton, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, né? Você tem que lembrar que toda ação há sempre uma reação, só que eles têm a mesma intensidade, que é o valor numérico, só que eles têm o sentido o quê?
sentidos opostos. Eles ocorrem com corpos diferentes, nunca ocorre com o mesmo corpo, beleza? E vamos lá, galerinha, resolver mais uma questão. Questão número 8. As placas de trânsito são extremamente úteis para alertar os motoristas sobre algumas regras de trânsito comuns que todos devem seguir. Utilizam-se nessa linguagem de comunicação alguns vetores, elementos comuns na linguagem física que representam as grandezas físicas vetoriais e caracterizam-se por possuírem uma intensidade, uma direção e um sentido. O número de placas que contém somente vetores representado é igual a... Gente, você tem que entender que o vetor, ele possui o quê? Módulo, direção e sentido. O módulo é o tamanho do vetor ou o valor numérico, a intensidade de alguma força do vetor. A direção, ou ela vai ser aqui, ó, na horizontal, ou ela vai ser na minha vertical. Só que aí tem o sentido. Sentido na direção horizontal, ou ele vai para a minha esquerda, ou ele vai para a minha direita, beleza? E o meu sentido na vertical, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, beleza? E aí também tem a diagonal, e assim vai. Só que você tem que entender que o vetor é uma reta, gente. O vetor é uma reta, é reta. Só que a minha reta aqui não tá reta, mas é uma reta. O vetor, ele não curva, ele não vai fazer volta, ele não vai fazer círculo. O vetor é uma reta. Então, analisando aí essas placas de sinalizações, nós podemos contar, né? Eu já consigo identificar que aqui é um vetor. Esse aqui não é, porque ele não curva. Vamos para a próxima. Aqui também não curva. Aí, ó, outro vetor. Aqui também não, outro vetor. Tem dois vetores aqui, né? Eles têm a mesma direção, só que eles estão com sentidos opostos, né? Então, aí acabou. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí é a alternativa o quê? Letra B. 5 vetores. Beleza, gente? É só conferindo aí, ver se a gente não esqueceu de nenhum, né? Então, está correto mesmo, são 5 vetores. Vamos partir para a próxima, que está acabando, meu filho. E chegamos na questão número 9. Vamos corrigir a questão número 9 e verificar qual é a alternativa correta. Espaço é a posição que um móvel ocupa dentro de uma trajetória, sendo o deslocamento escalar a variação desse espaço, sofrida por um móvel. Em vários momentos do nosso cotidiano, deparamos-nos com exemplos que traduzem exatamente essas definições, como em um endereço residencial que costumeiramente passamos para que alguém possa nos visitar. Supondo que você se depare com o endereço Avenida das Amazonas, número 4320, edifício das Arapongas, 15º andar, apartamento 1502, é possível dizer que o número 4320 é o espaço que indica onde o edifício se situa dentro da Avenida das Amazonas? Sim, eu posso dizer que o número 4320 é o espaço em que indica onde o edifício se situa dentro dessa avenida. Concordo. Por que as outras não é correta, gente? Não são corretas. A B, ela diz assim, ó, o número 4320 provavelmente não obedece, eu vou até fazer de vermelho aqui para ficar melhor. Provavelmente não obedece a nenhum referencial. Ele obedece sim a um referencial. O número 4320, ele fica dentro do endereço, é um espaço dentro do endereço da Avenida das Amazonas. Então, eu não posso dizer que ele não obedece a nenhum referencial. Aí, vamos lá. Ó. Deixa eu mudar aqui para outro pincel. Letra C. Quando a pessoa sobe de elevador do andar térreo direto ao 15º andar,
estará realizando um deslocamento escalar numericamente diferente da distância? Gente, não é numericamente diferente da distância. São iguais. Lembre-se que, vou pegar aqui o pincel, o deslocamento é a variação de espaço, onde é o espaço final menos o espaço inicial. Esse é o deslocamento. Se eu estou, digamos aqui, numa pista e eu estou numa posição 10 quilômetros e vou chegar a uma posição 80 quilômetros, se ele pedir o deslocamento e a distância percorrida, nós podemos analisar que elas serão a mesma. Por quê? O deslocamento é a variação, ou seja, espaço final menos o espaço inicial. Então, eu pegarei 80 menos 10, que é igual a 70, ok? Quilômetros. A mesma coisa é a distância. Você percorreu essa mesma distância sem mudar, né? Ele percorre uma distância de 70 km. Por quê? Porque só tem um sentido na horizontal. No caso, se ele fosse para a direita, parasse, depois ele voltasse, o que ia acontecer? O deslocamento ia ser zero, né? Porque iria ficar assim, ó. Ele começou aqui, né? No inicial, veio, mas só que ele voltou, né? E terminou o final igualzinho no 10 km. Então, ficaria 10 inicial, final, menos 10 inicial. Então, o deslocamento é zero, mas a distância não. A distância, eu conto o tanto que ele percorreu. Então, se ele percorreu 70 indo, ele percorreu 70 voltando. Então, a distância percorrida nesse caso seria de quê? 140 quilômetros, diferente do deslocamento. Quilômetro, perdão, aqui. Diferente do deslocamento. O deslocamento é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. Então, não esqueça. A gente até analisa para essa equação que eu coloquei aqui. Deslocamento é sempre final menos inicial. Desconsidere o meu cachorrinho, né? Porque ele não cala a boca. Tá bom, gente? Essa questão aí é bem simples. Agora nós podemos analisar aqui a questão número letra C, perdão. Letra D. Se um morador do 15º descer do elevador para pegar uma encomenda na portaria e do mesmo momento volta ao seu apartamento, podemos dizer que o seu deslocamento escalar é exatamente igual à distância percorrida? Gente, foi exatamente o que eu acabei de falar. Se ele estava, vou desenhar aqui, se ele estava lá no 15º andar e ele veio para o térreo, né, 15, né, 15º, menos 0, né, vou dizer 0. Tá, vamos lá. Encomenda a portaria, momento e volta ao apartamento. Podemos dizer que o seu deslocamento escalar, vamos calcular o deslocamento escalar. Ele veio, né? Se um morador do 15º descer de elevador para pegar uma encomenda na portaria e no mesmo momento voltar ao seu apartamento, então ele veio, né? E depois voltou novamente. Então, aqui o deslocamento dele é quanto? Zero, porque ficaria 15 final menos o 15 inicial. Então, daria zero. Já o que? Já a distância não seria zero, porque ele percorreria 15, depois ele percorreria mais 15 para voltar. Então, a distância seria o que? 30. Entendeu? Então, está errado. Cachorrinho, cala a boca. Menino! Vamos lá. Letra E. Deslocamento escalar e distância percorrida. Deslocamento escalar e distância percorrida são conceitualmente iguais? Não são iguais. E ambos são determinados pela diferença entre o espaço final e o espaço inicial? Não.
né? O deslocamento escalar é o que? É o espaço final menos o inicial. É a diferença, é a variação desse espaço. Já a distância percorrida, gente, é o que? A distância percorrida é o tanto que ele percorreu. Não importa se ele foi, se ele voltou, se ele parou, ele voltou novamente. Eu vou contar todo esse espaço que ele percorreu, chegando aí numa conclusão de uma distância percorrida. Já o deslocamento é sempre o final menos o inicial. Beleza? Não importa onde ele parou, foi, a gente calcula somente de onde ele terminou e de onde ele começou, de onde ele começou e de onde ele terminou. Beleza, gente? E por fim, gente, nós chegamos na 10ª questão. Com muita paciência e didática, mostrou que a última coisa a se fazer com uma arma é colocar o dedo no gatilho. Concordo. A espingarda, apesar de maior, conta com uma postura menos treta. Basta apoiar a arma no ombro e pender o pescoço e pender o peso do corpo para frente, evitando que a força do disparo te mande para trás. O tranco de uma arma após o disparo ocorre devido ao quê? A inércia? Não. Ação e reação? Sim, essa é a alternativa correta. É devido à ação e reação. Se a bala, se o projétil, ele tende a ir numa direção para frente, o teu corpo tende a ir para trás. Devido ao quê? Devido à força do disparo, né? Que ele vai te mandar para trás, devido à força do disparo. Então, aí ocorre uma ação e reação, uma terceira lei de Newton. Beleza, gente? Fechou, então? A gente encerra mais aí essa atividadezinha. Qualquer dúvida, você vá lá no Classroom, tem as atividades comentadas que eu enviarei para vocês, beleza? Tenha um ótimo dia. Qualquer dúvida, vocês sabem o meu telefone, mandem mensagem. Tchau, um beijo, até mais, saudades.